as mulheres estarem em oposição aos homens, tá? Então, muito legal. A gente ouve falar muito sobre isso, né? Que as mulheres estão sempre se opondo aos homens, que as mulheres pensam diferente dos homens. Então, a gente vai constatar isso a partir da neurociência, da psicanálise, né? Nós vamos mostrar que realmente isso é uma verdade. As mulheres estão em oposição aos homens. Então, vou me apresentar, caso alguém que está aqui na live ainda não me conheça. Meu nome é Pedro Noel Merizio, eu sou hipnoterapeuta, psicanalista, mentor e escritor. Então, já escrevi o livro sobre hipnose, onde eu falo sobre hipnose e religião. Há um livro que já está para ser lançado, logo faremos também o lançamento dele. Já temos disponível o online, vou colocar então, vou preparar um link aí para divulgar, para a gente poder compartilhar esse livro que chama Hipnose no Mundo Cristão. E eu vou mostrar que a hipnose está no mundo desde que o mundo é mundo e como essa hipnose e a religião, hipnose e os ritos religiosos, como eles se conversam, como é mais antigo do que a gente imagina. Claro que não tinha esse nome, né, de hipnose, mas ela já vem acontecendo no mundo desde que o mundo é mundo. Também tem um segundo livro, eu vou pôr aqui a imagem para quem estiver nos vendo pelo Zoom, pelo Instagram. Infelizmente eu ainda não sei fazer isso, não consigo fazer isso nesse momento, mas vamos lá, compartilhar. Também estou preparando um segundo livro, eu e a minha esposa, Quem Decide pelo Meu Livre-Arbítrio. Tá? Nesse livro, Uma Jornada ao Inconsciente da Mente Humana, para encontrar essa resposta, é uma forma também de cutucar e intrigar, fazer com que a gente pense, né? Mas quem que decide pelo meu livre-arbítrio? Bom, se o próprio nome diz, né? Meu livre-arbítrio, subentende-se que então quem decide sou eu. Mas quem é que decide por você? Já parou para questionar isso? E nesse livro a gente vai mostrar como o poder do nosso inconsciente, como a nossa vida mental ela é mais inconsciente do que consciente. Então nós pegamos a parte teórica para mostrar sobre isso, né? O quanto esse inconsciente influencia e decide na nossa vida mental. Pegamos também, da metade do livro para frente, casos clínicos para exemplificar. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho dedo podre, e vem tratar assim no consultório, justamente isso, eu não sei escolher, tenho dedo podre, só faço péssimos investimentos, tá? Eu sei o que eu deveria comer, mas como o contrário. Então são alguns títulos, né, de capítulos que a gente colocou nesse livro, são histórias reais, são histórias recorrentes, e a gente mostra então como que acontece na prática e como, né, faz sentido olhar para o inconsciente e perceber que muitas coisas que nós decidimos, né, na nossa vida vêm desse então inconsciente. É um livro que está para ser lançado, terminado, né, e lançado também. Provavelmente mês que vem terminamos este livro. Tá? E já estamos também preparando o próximo livro. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Opa, essa aqui é a primeira capa. A vida começa aos 40, mas pode começar antes. A minha começou aos 39. Aí é um livro autobiográfico, é um livro onde eu vou contar a minha história, a minha trajetória para me chegar até onde eu estou aqui hoje, podendo falar com vocês. Né? Chegar nessa condição de hoje de psicanalista, hipnoterapeuta, mentor. E é interessante, eu peguei um ditado popular que fala que a vida começa aos 40 e fiz uma brincadeira com ele, né? A vida começa aos 40, mas pode começar antes. A minha começou aos 39, porque aos 39 anos eu estava fazendo, né, as análises didáticas do curso de psicanálise para eu poder me formar um psicanalista, e nessas análises eu fui entender muita coisa. Eu vinha de uma base teórica, que é o tripé da formação do psicanalista. Então, eu vinha de uma base teórica. Quando eu passei para o meu momento de análise, as coisas mudam, você sente diferente, né? Você percebe, para de pensar na técnica para aplicar o outro e começa a aplicar na sua própria vida. Então foi assim uma grande evolução que eu tive. A partir dessas análises, depois vieram a supervisão, e a supervisão você continua em análise, continua sob a supervisão de um outro psicanalista, né? Um analista de data. Depois de terminar e poder, né, estar apto para atender como um psicanalista, eu também comecei a atender como, um pouco antes, eu comecei a atender como hipnoterapeuta, mas também
fui fazer mentorias. E é interessante como o mentor, ele vai te criar atalhos, né? Você vai perceber que você vai captar essa energia do seu mentor, que você vai pegar essa experiência que ele já tem, aplicar na sua trajetória, para você poder, então, ganhar tempo, maximizar, né? Otimizar tempos. Então, o trabalho de mentoria foi muito interessante, né? Nesse último ano, se eu não me engano, eu tive 5 mentores, tá? Por quê? Porque aquelas pessoas, todos aqueles mentores que eu vejo que eles têm sucesso em alguma área que eu preciso, ou que eles têm algo de diferente que eu preciso aprender com eles, eu vou, compro a mentoria deles, participo, aprendo e trago então isso para a minha vida. Isso acaba me levando, né, de nível. E aí, quando eu estou num nível um pouco maior, eu posso também transbordar, também posso dar um pouco mais do que eu aprendi e trazer as outras pessoas também para o meu nível, tá? Então, estava aqui falando sobre os livros, né? Mila, boa noite. Então, nessa minha jornada, o que eu pude aprender, o que eu pude perceber, eu trago nesse livro. E aí, muitas coisas da educação, né, que a maioria aqui de quem tem 40 anos ou mais vai se identificar. Eu falo sobre a educação financeira que a gente recebeu, sobre a dificuldade de lidar com o dinheiro, onde a inflação era tão alta que ela mudava o preço das coisas mais do que 2, 3 vezes por dia. Então, assim, é uma realidade diferente. As moedas tinham nomes que mudavam, as moedas tinham zero, depois cortava zero, depois virava outro nome. Então, assim, era uma realidade diferente, né? Que o pessoal da década de 70 e 80 cresceu, viveu, experimentou. Nós aprendemos muito sobre estabilidade. Eu mostro lá que a estabilidade ela não é uma forma de se viver a vida, porque tudo na vida está em movimento, tudo está em constante transformação, então a gente não pode querer uma vida estável. Então eu vou falar sobre educação financeira, sobre estabilidade, sobre crenças limitantes, e coloco então também a minha experiência de 20 anos em 20 meses, que foi essa parte que eu pude então fazer terapia, análise, curso de psicanálise, curso de hipnoterapia, e foi um grande crescimento. E aí tragam esse livro aí, que ele também é autobiográfico, para ajudar vocês também na jornada de vocês, tá? De conhecimento, de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Então, esse sou eu, tá? Estou aqui amparado sempre e sempre minha esposa está aqui, né? Ajudando, supervisionando, escrevendo livro junto, né? Sendo a minha revisora, leitora crítica. Então, esse trabalho a gente faz em conjunto. Ela é psicóloga, ela é psicanalista, analista de data e professora pela SPP, coordenadora do Polo Maringá, também é hipnoterapeuta e atende na sala aqui ao lado, né? Então, atendemos junto aqui na clínica. Estou falando aqui do meu consultório, então este é o meu consultório, tá? Quem ainda não teve a oportunidade de vir pessoalmente, ao pessoal que está um pouco mais longe, como ontem nós tivemos gente da Angola, país de língua portuguesa, muito legal. Desculpa, eu não vou lembrar o seu nome, tá? Nós conversamos, falamos sobre, mas assim, é legal, a gente consegue, através da internet, alcançar distâncias maiores. Então, ontem tivemos, mesmo depois que terminou a live, tá? Tivemos muitos contatos via WhatsApp, a gente foi até as 2 da manhã ainda, dando essa mentoria, né? Dando esse over delivery, fazendo essa entrega, né? Porque surgiram dúvidas, surgiram perguntas de foro íntimo e assim, foi muito bom, foi muito legal. É para isso que eu estou aqui hoje, porque a gente entrou nessa maratona para entender um pouco mais sobre a identidade masculina. Nós entramos aqui para falar mais sobre essa identidade e para formar. Eu quero formar homens, eu quero parar de ouvir, né, o que eu ouço praticamente todos os dias no meu consultório. Tá? Mulheres reclamando que existe uma falta de homem no mercado. Ou mulheres que dizem, né, o que eu faço? Casei com meu filho. Inclusive virou um capítulo de livro, daquele livro Quem Decide pelo Meu Livre-Arbítrio. Então, elas chegam aqui
com maridos que não estão se comportando como homens, tá? Ela quer uma figura viril, uma figura confiante, que possa oferecer para ela, então, segurança, e elas não estão encontrando esse tipo de homem. Então, um desafio que eu propus para mim mesmo nessa década é ativar essa identidade, ativar a identidade de pessoas, mas principalmente ativar a identidade masculina. Por isso é o objetivo, então, dessa nossa maratona de lives. Combinado? Então, agora, para não me delongar mais, boa noite a todos novamente, pessoal que entrou agora. Nós vamos falar, então, sobre a mulher está em oposição aos homens, tá? É uma constatação que nós vamos trazer agora e explicar. Acabei não falando, também sou eu sou pós-graduado em neuropsicopedagogia, minha primeira formação acadêmica é administração com ênfase em marketing, mas vamos trazer dados interessantes da neuropsicopedagogia para explicar esse cérebro masculino, esse cérebro feminino e perceber como eles estão em oposição, tá? Então, a música diria assim: que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem queixo cabeludo e a mulher não tem, tá? Só que além disso, além, né, dessa diferença física que nós temos, tá? Tô vendo aqui o pessoal dando risada, né? Mas assim, desculpa pela cantoria, mas assim, a diferença do homem e da mulher está mais do que no cabelo no peito, do que o queixo cabeludo. Ontem a gente falou como é bom ser homem, posso deixar a barba crescer, o cabelo pode ficar grisalho, e tudo é charme, né? E tudo é moda. Então, a mulher se cobra, muitas vezes por causa de um desejo da sociedade, que ela esteja impecável, né? Então, o homem acaba deixando, às vezes, uma barriguinha, ele fala, não, isso é coisa de homem mesmo, né? Então, deixa a barba crescer, não, isso é coisa de homem mesmo, né? Cabelo comprido e feio não pode, né, Alex? Alex Barbeiro, tá aqui no Instagram, ele que deu esse trato para mim, no cabelinho, porque ia começar as lives, eu falei, Alex, vamos dar um trato no cabelo, ó. Então, valeu, boa noite. Muito legal ter você aqui, pessoal que está entrando aí, Marcelo e Eliane, Batataria, olha que legal, já vamos fazer aqui a propaganda da Batataria, muito bom ter você aqui, dando risada, né, Alex? Então é isso. A diferença desse cérebro masculino e desse cérebro feminino, falamos um pouco ontem. O cérebro masculino ele entende muito melhor dessa distância espacial, ele tem essa, fugiu a palavra, mas ele tem essa noção de espaço. A noção espacial do cérebro masculino é muito mais desenvolvida que a da mulher. A da mulher, os laços afetivos, o proteger, o cuidar, o trazer para perto, né? Então, o que acontece? É mais desenvolvido. É esse lado que a gente fala, é o lado maternal da mulher, né? Mas não é só o lado maternal, não é só o ser mãe, né? Ela tem essa disposição. Então, um exemplo que eu dei ontem, né? O homem vê a criança brincando, as crianças estão brincando no parquinho e tem um correndo para a rua. Ele olha e confere, ele não é o dele. Então ele fala, ixi, esse pai vai tomar bronca em casa. Ei, ó, tem uma criança fugindo aí, tá indo para a rua. Enquanto uma mãe ficaria desesperada e falaria, seu menino, segura, corre lá e pega. Então, ela se joga, ela vai para fazer isso por qualquer criança. Não precisa ser somente, né, o filho dela. Ela reconhece. O homem, ele vai assim primeiro nos seus, né? Então, ele tem essa forma de pensar, né? Esse cérebro desenvolvido assim. Não é só nisso, tá? A força física do homem, a disposição do corpo, como ele é construído. Então, é para ter mais força, é para proteção, é para caça. A mulher para delicadeza, para o cuidado. Então, é muito diferente um pai tirando o espinho do dedo da criança e a mãe tirando o espinho do dedo da criança, né? Então, as mães ficam horrorizadas com o que os pais fazem. Né? Vai quebrar o menino, mas olha desse jeito, você é muito bruto, né? Mas a gente tem essa pegada. Então, as diferenças, vamos chamar as diferenças biológicas, estão aí, são gritantes, né? É muito diferente homem e mulher, tá? Podemos fazer essas diferenças, existem essas diferenças. Para a psicanálise, nós somos seres, né?
bissexuais na nossa formação, porque nós somos formados por um homem e por uma mulher. Então, nós vamos receber nessa formação do nosso inconsciente, da nossa personalidade, né? Dados da mulher e dados do homem. E aí nós vamos perceber como nós estamos tão diferentes e tão opostos, né? É muito comum a criança do 0 aos 7 anos ficar muito próxima psicologicamente da criança, tá? E dos 7 aos 14, muito mais próxima do pai, tá? Naquele momento de 0 a 2 anos, onde ela tem uma simbiose com a mãe, você vai ver que ela tem essa necessidade do contato visual com a mãe. Então, ela tem que olhar, se reconhecer e perceber que ela então existe. Quando ela percebe que ela existe, ela se completa e no mundo dela, da criança, nesse mundo, por enquanto, a psicanálise vai chamar de ego narcísico primário, onde existe só ela e a mãe. Então, ela é minha, eu sou para ela, só existe nós dois. Então, depois vai ser introduzido uma outra figura nesse mundo, que vai ser o pai. Então, a figura masculina, que aí está em oposição à mãe. Enquanto a mãe é a figura do prazer, o pai entra como a figura da lei. E aí essa lei vai muitas vezes se opor. Tá? Não pode fazer isso, não é desse jeito. Dentro do nosso aparelho psíquico, conforme Freud descreveu, nós vamos ter o componente que é o id, nós temos o componente que é o ego, que é o eu, que é o quem decide, e desse lado aqui o superego. Legal que eu fiquei aqui no Instagram com o meu iceberg aqui, né? Freud usou na teoria topográfica o iceberg para falar também sobre, né, lá no topo do iceberg, o consciente, naquele espelho d'água que divide, aqui, ó, que divide então o consciente do inconsciente, e a maior parte que está aqui submersa, né, que então seria o inconsciente. Então nós temos id, ego, superego. Id é aquela pulsão, né, de fazer. Então assim, tô com fome, tô com sono, tô com sede, quero sexo, quero comer, quero. Então é o id, é a pulsão que nós temos, tá? Em algumas vezes o Freud falou em pulsão e algumas vezes ele falou em instinto. Tá? Alguns autores fazem essa distinção, mas eu não encontrei nada que Freud falasse especificamente, né? A diferença de Trieb, quando ele usou para pulsão, em alemão, e Instinct, quando ele usou para instinto, né? Mas ele não trata o homem como um animal, por isso que você vai ver que aparece mais a palavra trieb, né? Pulsão. E nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte. Pulsão criadora e uma pulsão destruidora, tá? E é inerente de todo ser humano. Tá? Nós temos essa pulsão que ele comparou aquele mito grego, né, de Eros e Thanatos, quando eles têm a flecha, né, então a flecha de Eros, que era a flecha do amor, da construção, né, o amor Eros, né, e Thanatos, a flecha da destruição. Então eles vão para uma caverna, bebem, dormem, caem essas flechas, se misturam e aí eles dividem, metade para você e metade para mim. Quando eles começam a usar, que eles começam a perceber, ixi, estão com as flechas trocadas, né? Então, é uma teoria baseada no mito grego para dizer que nós temos, né, de criação, né, de instinto ou de pulsão, essa pulsão de erótica para falar de construção, de amor, de vida, e a pulsão de Thanatos, que é a pulsão de morte. Então, nós temos dentro de nós também essa dualidade e temos que conviver com isso. Nós vamos ver na adolescência, lembra que eu falei? Do 0 aos 7, dependência psicológica de mamãe, dos 7 aos 14 de papai. Depois dos 14, aí a criança acha que ela já está, então, adulta. Não tenho mais, não preciso mais dos meus pais, não dependo mais deles, e aí aflora a pulsão de morte. E aí ontem até foi uma pergunta, né, sobre casos de suicídio na adolescência. A pulsão de morte, ela ajuda também a explicar sobre esse desejo, né, de flertar com a morte ou de desafiar a morte, porque está morrendo o corpo da criança e nascendo o corpo do adulto. E quando acontece isso, a gente vai ver
essa criança às vezes em algum conflito. Para aceitar o corpo tem que ser do meu jeito. Eu vou pôr aqui alargador na orelha, eu vou ficar com a orelha desse tamanho, né? Então eu vou fazer uma tatuagem no meu corpo para mostrar que aqui sou eu que mando, né? Ou, né? Tem algumas pedagogas aqui no ar que eu estou vendo. Então vocês vão ver na escola crianças que estão se automutilando, né? Às vezes é uma forma de mostrar, de provar para esse corpo que é ele que manda, né? Que então ele faz isso, chegando às vezes muito próximo de uma veia, né? De algo muito vital. Por quê? Porque ele está desafiando essa morte. Tá? Então, é natural do ser humano que tem essas duas pulsões e a gente precisa ter essa atenção com os filhos, principalmente nessa fase onde eles estão saindo dessa dependência psicológica dos pais e querendo assumir a sua independência, onde essa pulsão vai vir muito forte, onde o menino vai pegar uma moto e acelerar 300 por hora, achando que só acontece com o otário, e eu não sou otário. Então ele acha que ele pode tudo. Córtex pré-frontal também não está totalmente desenvolvido, que é quem decide o que é certo e é errado, ele está em desenvolvimento. Então, a gente precisa ter essa atenção. É muito forte, né, Mila? Ouvir essas coisas, mas é natural do ser humano. E é interessante como a mitologia grega já trata isso. É interessante você pegar culturas milenares, como a cultura chinesa, onde vai falar de bem e mal, de equilíbrio, de conhecer as forças, né? Onde você vai pegar uma cultura judaica fantástica, com mais de 4.000 anos de história, onde ela mostra o tempo todo Deus e o diabo, né? A luz e a escuridão. Então, essa dualidade. E a gente convive com essa dualidade. Na cultura judaica, né? Inclusive pela Igreja Católica, isso foi muito difundido, que nós temos o pecado original. Então, o que seria esse pecado original? É quando a gente deixou de ser espírito e passou a ser matéria. E quando passamos a ser matéria, aí vivemos com esse conhecimento agora do bem e do mal. Então, segundo a história judaica, está lá em Gênesis, é o quê? Existia uma árvore no meio do jardim e que se renovava a cada dia. E aí Deus falou para Adão e para Eva para não comer daquele fruto. Qual fruto? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, assim, vocês querem experimentar? Vocês querem saber como que é trabalhar? Come do fruto. Você quer saber como que é suar? Como que é ficar fedido? Come do fruto. Você quer saber, ô Eva, como que é ter dores de parto? Come do fruto. E eles optaram por comer. Eles tinham a liberdade. É o que nós falamos do livro agora há pouco, o livre-arbítrio. Né? E quem que decide pelo livre-arbítrio? Na figura dessa história que se passa no Éden, a cobra, então, lembra da Disney, né? O Pateta com o diabinho e o anjinho aqui do lado? É como se fosse assim, a cobrinha, o diabinho e o anjinho, né? Pega não, vocês vão trabalhar, né? Vai dar trabalho, vai nascer espinho na sua horta, Adão. E a cobra, não, experimenta, né? Você vai ter conhecimento do bem e do mal, né? Até fazem piadinha com isso, né? Então a cobra tentando convencer a mulher, né? Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Aí ela, mas você vai então ficar igual a Deus, você vai ter um conhecimento igual de Deus. Aí ela, Aí a cobra falou, boba, come, é light. Então a Eva foi lá e comeu, né? Então caiu na da cobra, né? Não, não engorda não, pode comer. Então ela foi lá e comeu. Piadinhas à parte, né? Como a gente pode pegar uma mulher, ou um homem a gente já não pegaria, né? Com uma cerveja light, com uma coca light, com alguma coisa light. Porque assim, não, isso aí não é para mim, não. Para mim tem que ter força, sustância, né? Já começa a mostrar algumas diferenças desse cérebro masculino e desse cérebro feminino. Então, nós vamos ver que dentro de nós temos o tempo todo essa diferença. Apesar de termos os dois, temos as diferenças. Eu usei o exemplo até foi de uma cliente minha, né? Cliente de uma cliente, onde ele contratou o Fuscão do Amor para ir na casa da namorada fazer aquela, né? Declaração de amor. O cara chegou, abriu o capô do Fuscão, pôs aquelas caixas de som para fora, a luz, né? E então fez aquela declaração, aquela telemensagem para a namorada. Eu não sei por que ela achou uma breguice, ela achou que aquilo não tinha nada a ver, ficou com vergonha, né? Então, assim, calma, meninas, esse é o lado feminino do homem.
Tá vendo? É a forma que ele cresceu, que ele aprendeu, que ele entendeu que uma mulher iria gostar. Ele estava sendo romântico. Quer dizer que o lado feminino dele não era bem evoluído. E por outro lado, quando as meninas vão comprar roupa para os maridos, sapato para os maridos, e elas vão e escolhem detalhes, porque elas pegam e sentem, né? A textura, como que é, o material do que ele é feito, a cor, né? Então, assim, elas acham que fúcsia é cor, né? Elas falam que tem diferença de rosa choque, rosa queimado, né? Rosa bebê, para o homem tudo é rosa. Então, assim, se está queimado é porque estragou. Então, tem essas diferenças, né? Ela enxerga as cores de uma forma que existe as cores principais, existem as nuances, né? E o homem tem essa coisa assim de, isso aí é preto, vermelho, amarelo, roxo, não tem muita variação. Então, tem essas diferenças, tá? Então você está me querendo me dizer que homem é assim, mulher é assim. Não. Eu falei que nós temos os dois. E aí nós vamos ver, né? Que existem mulheres que têm um perfil masculino, tá, mais evoluído. Vamos pegar emprestado aí da psicanálise junguiana, quando ele fala que nós somos seres duais, nós temos ânima e ânimos. Ânima é a alma feminina, ânimos, alma masculina. Então você vai ver uma mulher que a percepção dela, psicologicamente falando, ela se aproximou mais do pai e ela criou mais afinidade com o pai, com o masculino. Então, é proibido que a mulher goste de carro? Não. Você vai ver mulheres que gostam de carro. Ela se aproximou desse perfil masculino, desenvolveu, e tem mulher que fala muito bem de carro, entende de carro, né? Pode levar o carro para consertar, tem uma conversa de nível com o próprio mecânico. E, por outro lado, você vai ver homens que desenvolveram mais o lado feminino, que eles têm um perfil mais delicado, mas não no sentido, né, vamos chamar aqui de homossexual, no senso comum. Já vou explicar o homossexual aí, porque eu acredito que não existe relacionamento romântico homossexual, eu já vou explicar o porquê. Mas esse homem que tem esse senso de cores mais apurado, que aí vai ser chamado de delicado, né, de suspeito, né, vem algumas crenças limitantes e algumas coisas que são pejorativas. Mas então assim, esse homem mais delicado, com esse senso artístico mais apurado, com esse feeling diferente, né, porque ele desenvolveu o ânima, né, a alma feminina, e ele então tem essa noção. Aí eu digo que não existe relacionamento homossexual no sentido romântico, né, afetivo, por quê? Porque homo vem do grego, que é igual. Então, se você for falar de um relacionamento romântico homossexual, fica meio difícil de compreender esse negócio. Como que homem com homem vai dar rock, né? Como que mulher com mulher vai dar um samba? Então, assim, né, vamos pensar na palavra como do grego, homo, igual. Dificilmente você vai ver isso. O que geralmente você vai ver, não num casal que os dois parceiros ou as duas parceiras, né, são do mesmo sexo, tá? Geralmente um tem esse perfil feminino e o outro tem o perfil masculino. Então, nos casais homossexuais, como é chamado, você sempre vai ver que ou tem ele que é mais masculino, que ele protege, que ele tem uma forma de cuidar, de pegar diferente, e o outro que tem uma forma de ser pego, de ser abraçado. Então, é nítido, a gente consegue perceber isso. Quando os dois são, né, efeminados, você vai ver que os dois saem, vão fazer compras, vão andar juntos de mão dada e tudo, mas fica uma amizade. Então, o homo, essa relação homo, seria mais uma amizade, de uma afetividade no nível da amizade, né? Agora, quando tem duas mulheres, né, vamos dizer, masculinizadas, vamos tomar uma cerveja, vamos assistir um futebol, vamos sair para fazer isso, né? Elas vão ter o comportamento de amizade. Então, para ter o envolvimento, para ter o romance, precisa ser hétero, precisa ser diferente. E aí cai naquilo que a gente está dizendo sobre oposição. A mulher está em oposição ao homem. Então, vamos criar um pouco aí de confusão na mente, isso é muito bom, tá? Porque a gente vai ser contra-intuitivo durante esses dias,
que é para quê? É para fazer o seu cérebro pensar. A gente vai parar de utilizar os mesmos termos, pensar as mesmas coisas, a gente vai colocar uma dúvida e vai pensar, porque quando a gente pensa, quando a gente analisa e questiona, a gente desenvolve, amplia a nossa consciência, amplia a nossa visão. Então, vai ser muito legal nesses dias a gente poder exercitar isso, tá? Vou ser encontro-intuitivo em algumas vezes, vou ser ativacional boa parte do tempo, eu vou cutucar, vou incomodar, que é para fazer você, então, pensar sobre isso. Tá? Essa é uma forma, então, de eu expor o conteúdo e depois te ajudar a ativar e a, então, ampliar essa consciência. Então, falando agora sobre a criação desse homem e dessa mulher, a biologia tem o macho que tem a fêmea, tem a semente, e tem a fêmea que tem, então, a terra fértil. Então, um homem tem a força, tá? O homem tem o trabalho, o homem tem esse sêmen, que do latim é semente, e ele precisa plantar, então, agora numa fêmea, numa terra fértil. Então, essa fêmea, qual que é a característica dela? Ela é multiplicadora. Você coloca um sêmen numa mulher, ela te devolve um bebê. Você planta nela algo pequeno e ela te devolve muito maior. Seria uma proporção de mais ou menos 10.000%. E aí, voltando naquele livro que conta aquela história milenar daquele povo judeu, vai falar que é uma bênção de 100 por 1. É uma prosperidade de 100 por 1, 10.000%. Então, como na Terra isso acontece, né, a biologia, né, e esse saber, essa sabedoria milenar judaica, estão falando que a mulher é próspera, ela é multiplicadora. Ah, mas o homem? O homem tem o trabalho, tem a força, tem a semente, e ele semeia nela. Então já vamos aí, homens, anotando, né? O que a mulher tem de diferente de nós? Ah, essa mulher é multiplicadora, mas nós temos a semente. Então, assim, que tipo de semente que você anda plantando? Se ela vai te devolver 10.000% maior, meu amigo, escolhe bem a semente que você está plantando, tá? Então, imagina, se você plantar carinho numa mulher, 10.000% maior, opa, vale a pena, hein? Se você plantar, então, compreensão, se você plantar amor, se você plantar gestos de carinho, 10.000% maior, opa, a colheita vai ser boa, né? Hoje à noite vou chegar em casa, balançar o pé para ver que tipo de fruta que vai cair, né? Então, essa mulher, ela é diferente desse homem, ela está preparada para receber essa semente, e nós temos que nos preparar para pôr essa semente, tá? Boa noite, Silvana. Tudo bem? Então, em oposição a esse homem, está essa mulher. Vamos pegar essa história da criação, que está registrada lá em Gênesis, tá? No capítulo 1, aonde diz que essa mulher ela foi criada para esse homem, que andava meio sozinho, que ele olhava assim os seus bichinhos, todo macho tinha sua fêmea, e ele não tinha dele. Então Deus, tá, faz esse homem cair num sono profundo, tá? Na Bíblia Católica da editora Paulus, ela vai falar que, assim, na linguagem Ave Maria, ela vai falar que fez Deus o homem cair num torpor. E se você procurar no dicionário o que significa um entorpecimento, uma anestesia. Tá? E é a partir daí que eu digo que é a primeira vez que aparece a hipnose na Bíblia. Então, em hipnose, é comum a gente usar uma técnica que ficou conhecida como estado de Isdale, que é um estado de coma hipnótico, e a pessoa não sente. Você pode fazer cirurgia nela, inclusive de peito aberto, de órgãos, amputações, que foi um médico inglês que estava na Índia, né, trabalhando no final de 1800, na verdade, entre 1860 e 64, se eu não me engano. E ele colocava os pacientes dele em transe hipnótico para poder chegar nesse estado de coma hipnótico e fazer as cirurgias e amputações. Tá? Registrou isso na história da medicina. Esse estado ficou conhecido como estado de Isdale. É contemporâneo à descoberta do ópio, né? do ópio não,
de um anestésico, que eu esqueci o nome agora, qual que era na época. Então, o anestésico químico, né? Então, o anestésico químico, por ser muito mais rápido, foi muito mais difundido. Mas existia essa técnica de pôr em transe, para poder, então, chegar no coma hipnótico e realizar essas cirurgias sem que a pessoa sentisse a dor. Mas então, Deus faz cair esse torpor sobre o homem, tira dele uma costela. A costela fica onde? Aqui, né? Ao lado, né? Ó. Então, tira a costela de Adão, para que então Deus possa fazer para o homem essa companheira, tá? É interessante que na tradução brasileira você vai ver que ele foi traduzido assim que na criação Deus criou essa mulher para ser a ajudadora idônea do varão. Então, essa mulher então ela é feita para ajudar idoneamente. Na palavra em hebraico, vocês vão ver que a palavra é Ezer Renegdo. Então, Ezer Renegdo, que está querendo dizer que é uma ajudadora opositora. Tem que ler a tradução do hebraico na íntegra para você ver como é legal essa descrição. É mais ou menos assim: Deus fez essa mulher, Ezer, ajudadora, Renegdo, opositora. Então, a descrição ficaria mais ou menos assim: Deus criou o homem, fez essa mulher e pôs ela à altura dele, de frente para ele. Né? Essa ideia, então, de oposição. E olha que legal, a altura. Então, qual é, no conceito, então, aí, judaico, qual é a missão da mulher? Estar debaixo da missão do homem, a submissão, estar aqui debaixo da costela. Pessoal do Instagram, o telefone está bem perto de mim, né? Então vocês acabam não vendo esses detalhinhos. Aqui. Então, costela, braço. Então, assim, a missão da mulher é estar debaixo dessa proteção do homem. A missão do homem é ir à frente, defender, proteger, dar a vida por ela. Então, assim, mulheres que estão na live, o que é mais difícil? Né? Dar a vida todos os dias, né? Sair para a batalha ou estar submissa? Tá? Algumas mulheres, é comum elas falarem, estar submissa. Por quê? Porque não estão debaixo de uma submissão como foi pensado nesse conceito judaico, né? Nesse conceito, então, cristão. Porque elas não estão submissas horizontalmente, tá? Elas estão submissas geralmente verticalmente. É mais ou menos no primeiro livro de Esther, a história da rainha Vasti, quando o rei Assuero, ele faz 6 meses de festa, aí ele resolve prorrogar por mais 2 meses, e aí no meio da bebedeira ele fala, manda a rainha Vasti se preparar e vim desfilar a beleza dela aqui no meio dos meus homens. Então ela falou, não, eu sou uma persa, eu tenho princípios e eu não vou fazer isso. Vou pôr a minha vida em risco, vou pôr a minha integridade física, né, em risco, tô fora, fala para o rei que eu não vou. Quando a rainha Vasti faz isso com o rei Assuero, tá? Então os príncipes, né, estavam em volta, sabiam que não iam ver a rainha Vasti na Playboy, eles falaram assim, rei, não dá não, hein? Rainha Vasti é uma forte influenciadora digital no nosso reino. Se ela postar no Instagram que ela não aceitou fazer a vontade do rei, imagina as seguidoras dela aqui, na Pérsia inteira. Vão falar o quê? Não vou fazer também. Rainha Vasti não fez, eu não vou fazer. Então eles falam, hey, negócio é o seguinte, baixa um decreto, uma lei, porque o que o senhor fala, todo mundo aqui obedece. Né? Era poderoso, né? Lembra do rei Assuero, né? O rei Xerxes, lá no 300 de Esparta? É uma história bíblica, os 300 de Gideões, um dia a gente conta essa história. Mas aí o rei Xerxes baixa um decreto, então. A partir daquele momento, né, a mulher daquele reino persa tem que ser submissa ao marido. E como que é essa submissão que ele pensou? A mulher tem que fazer a vontade do marido. Então, o que que acontece? Elas, então, a partir de agora, têm que obedecer ao marido. Obedecer o quê? À vontade do marido, não importa qual seja. E aí, só para dar uma cutucada no cérebro, né? Então, o que que acontece, né, que a gente conhece dessa história? As mulheres são obrigadas a usar um véu, tá? Então, assim, usando esse véu, ela não mostra mais o rosto, tá vendo?
parte da identidade dela já é, então, retirada dela. Mais para frente, né, você vai ver essas mulheres como? De burca. Então, não podia mostrar o cabelo, não podia mostrar o rosto, ficava só o olhinho de fora. Vem a burca e até isso tira dela. Então, você retira a identidade da mulher. Tá vendo? Aí nasce uma forma de cultura, hoje a gente pode falar uma cultura machista, aonde a submissão da mulher é estar debaixo dessa vontade vertical desse homem. Então, é assim, para realizar os meus desejos. Como foi tirado dela a identidade, né, fica muito fácil de você, então, perceber esses abusos. Então, assim, quem é você? Você não tem mais rosto, você não tem mais cabelo, você não tem mais querer. Então, assim, espero que passe logo essa pandemia para a gente tirar essas máscaras, né, para que devolva a nossa identidade, que a gente mostre, né, a beleza do nosso rosto, a nossa identidade, a nossa expressão e que a gente possa, então, assumir novamente, né, essa nossa liberdade. Tá? Então, essa mulher, que foi criada para ser opositora ao homem, ela tem também vontades e desejos que se opõem a esse homem. Tá? Então, assim, neste momento, vamos entrar num assunto muito sério, que assim, os homens que estiverem na live, que tiverem papel e caneta, eu vou mostrar para vocês como nós somos simples de se entender e como elas complicam, né, isso. Então, deixa eu pôr aqui, quem está no Zoom vai ver essa imagem que eu vou pôr agora. Quem está no Instagram, desculpa aí, eu não tenho como pôr na tela agora essa imagem, tá? O Zoom vai ficar gravado, ou quem quiser migrar para o Zoom, tem o grupo do WhatsApp, na bio tem o link, né? Tem o botão para você entrar nesse grupo também, fazer parte aqui com a gente, onde a gente recebe informações, onde eu passo esse material, então, para vocês. Mas vamos lá, vamos compartilhar aqui necessidades psicológicas do homem. Então, eu venho falando, né, que tem essas diferenças, que o homem, né, entende diferente da mulher. A psicologia, estudando isso nesses últimos 150 anos, chegou em 5 necessidades básicas do homem, 5 necessidades básicas da mulher, e tem como a gente mostrar elas, ver se elas se conversam, tá? Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui o pessoal do Instagram, para conseguir ver minhas mãos. Isso. Vou usar minhas mãos porque eu estou sem a imagem aqui para mostrar para vocês. Necessidades psicológicas do homem. Em primeiro lugar, o que, que o homem quer? Necessidade psicológica do homem? Sexo. Olha aí, meninas, como é fácil de cuidar desse bichinho. Né? Dá sexo para ele, ele fica feliz, ele gosta, né? Tá? O sexo é talvez a forma mais comum de prazer. Né? O problema é que para a nossa sociedade isso se tornou um tabu. Aí vocês vão falar, não, mas não pode, a Bíblia condena, é o pecado original. O pecado original não foi o sexo. O pecado original foi a desobediência, foi comer o fruto, né? E ter o conhecimento do bem e do mal. O sexo eles faziam, era uma ordenança de Deus, né? Crescer e multiplicai-vos. Então, assim, eu sei que a história que o papai contou para vocês, né? Que se beijasse um menino podia engravidar, não era pelo beijo, né? Era pelo sexo. Então, Adão e Eva, eles tinham que fazer sexo, eles tinham esse conhecimento. Eles estavam multiplicando. Quando eles decidiram comer do fruto, aí sim, quando vem a desobediência, quando querem saber como que é suar, trabalhar, ter dor de parto, aí eles experimentam do fruto. Mas então, o homem tem essa necessidade primordial para ele, né? Vem em primeiro lugar a necessidade então de sexo. Em segundo lugar, para deixar esse homem mais feliz, o que, que ele precisa? De uma companhia agradável. Então, às vezes, você vai ver o homem e ele fala assim, vem cá, vamos fazer um sexo, fica aqui um pouquinho comigo, quietinho assistindo o jogo. Pronto. Para ele vai ser assim, um prazer poder ter sexo com a esposa, a companhia agradável dela assistindo o jogo. Né? Ou fazendo nada, ou curtindo um soninho. Então, ele tem essa necessidade. Terceira necessidade do homem, e aí que as mulheres também se preocupam, né? E aí vem um peso para elas. Mas o homem gosta de uma esposa atraente, o homem gosta de uma mulher bonita. Tá?
Se a gente for falar de biologia, é como se fosse uma seleção natural. Essa seleção natural opa, peraí, essa fêmea aí vai dar uns filhotes bonitos, hein? Essa fêmea aí tem garbo, tem porte. Essa fêmea aí vai dar para a gente procriar, né? E perpetuar a beleza nessa terra. Então, assim, ele gosta de uma esposa atraente. Em quarto lugar, tá? Esse homem ele quer paz doméstica e ordem no lar. Vamos entender que é um estudo de psicologia dos últimos 150 anos, e o homem vinha do trabalho, a cabeça dele vinha assim, um turbilhão, ele queria chegar em casa, sentar na cadeira do papai, pegar o jornal dele e então ler o seu jornal, ficar tranquilão, tá? Depois do jornal, aí já na década de 70, né? 60, 70 para frente, ele quer o controle remoto, ele quer escolher o que canal que vai assistir, mulher traz meu chinelo, vai esquentar a janta, porque agora é o meu momento de reorganizar o meu mundo interno. Então, para o homem é muito importante, tá? Em quarto lugar, paz doméstica e ordem no lar, tá? Vamos lembrar bem disso, que é um estudo da psicologia dos últimos 150 anos. Em quinto lugar, esse homem, ele quer que vocês reconheçam ele. Esse homem, ele quer que vocês olhem para ele com um olhar diferente, de respeito e admiração. Então, esse homem, o que ele quer? Respeita ele. Fala que ele é importante, que o dinheiro dele valeu a pena, que você gosta dele. Então, assim, mas é em quinto lugar, tá? Então, assim, olha só que interessante, como é fácil de tratar desse bichinho. Sexo, companhia agradável, esposa atraente, paz doméstica e ordem no lar e reconhecimento e admiração. Pronto, fez um homem feliz. Eu não sei por que vocês complicam tanto. Tá? O menino gosta de sexo, não nega sexo para ele. Tá? O menino gosta de uma esposa atraente, né? Ele gosta de paz doméstica e ordem no lar. Ele gosta de chegar e ver os menininhos de banho tomado. Ele gosta de relaxar e aí ter o reconhecimento e admiração. Tá? Muito simples. Espero que todas tenham anotado. Podemos encerrar a live para as meninas, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês, aprendam a cuidar bem desse homem, tá? Então, olha como é simples. Pronto, agora eu vou falar para os homens, que aí o bicho pega. Não sei se eu mostro. Necessidades psicológicas da mulher. Aí, meninos, eu vou concordar com vocês. É um pouco mais trabalhoso, tá? Então, as necessidades dessa mulher, em primeiro lugar, afeição. Como temos homem na live, deixa eu traduzir para vocês o que é afeição. A afeição que ela está dizendo aqui é o seguinte: ela gosta de ouvir que ela é bonita, que ela é inteligente, como você ama ela, como é interessante estar com ela. Então, você vai reconhecer. Lembra reconhecimento e admiração? Então, ela quer isso agora, em primeiro lugar. Olha lá, já se opondo a gente, né? A gente quer isso lá em último lugar. Ela já quer logo de cara. Então, o que você vai fazer? Você vai reconhecer, né, que ela é bonita, que ela é cheirosa, que ela é gostosa, que ela é a mulher da sua vida. Então, alguns casos que as mulheres chegam reclamando e falam: meu marido disse que não me ama, né? E o pobre menino está aqui com ela. Ele fala assim: mas eu já falei para ela que eu amo. Falei isso no dia do casamento. Se mudar alguma coisa, eu comunico. Então, assim, ele acha que é o suficiente. Eu já reconheci no dia do casamento. Eu falei: eu te amo, eu te aceito, até que a morte separe. Então, assim, se mudar alguma coisa, eu comunico no meio do caminho. E ela fica esperando esse reconhecimento e admiração. Ela quer ouvir, ela quer ter essa afeição do homem. Então, anotem lá a afeição e a tradução, o que significa. Então, vamos lá. Respira fundo. São só 5, tá? Mas a quinta é muito boa. Segundo lugar, essa mulher então quer, vamos lá, primeiro, afeição. Segundo, conversação e diálogo. Outra vez, vamos explicar para os homens o que é conversação e diálogo. Conversação é quando você fala, quando ela fala, tá? Diálogo quer dizer que é dois. Então, assim, tem que corresponder, tem que ouvir e responder. E o pior, elas acham que não é resposta.
Então, assim, ela tá falando, ela fala, ela muda de assunto 1 milhão de vezes e você tá lá, aham. Assim, só para ganhar tempo, para deixar ela feliz e você assistir o jogo. Mas ela acha que aham não é resposta, ela quer que você tenha um pace participativo. O que é isso? Quando ela perguntar, amor, tô pensando em comprar um mule, o que você acha, né? Primeiro que você já não sabe o que é mule, mas pergunta para ela, vale a pena, né, descobrir. Você acha que eu compro um mule ou um Scarpan? Aí você fala, ixi, agora pegou, hein? Só falta agora ela começar a perguntar de cor. Mas ela quer que você interaja. Amor, desculpa, qual é a diferença do mule e do Scarpan? Ela vai te contar. Então, anote aí no seu cérebro e lembre o seu cérebro que é uma informação importante, tá? Tem diferença, mule, Scarpan, né? Eu sei que os nomes mudam, né? Antigamente chamava também de meia pata, de sandália. Então, assim, vai mudando. Você tem que fazer a atualização. Então, mulheres que estão na live, já vou dar uma dica aí de mentoria. Enquanto a gente faz a mentoria ativando a identidade masculina, vocês podem fazer uma mentoria depois que eles terminarem, né? De upgrade de linguagem para mulheres. Como falar com a sua mulher. Ensina aí alguns termos, né? Para eles saberem o que é blush, o que é curvex, o que é um pincel macio, o que é. Aí é umas coisas meio difíceis para nós homens, mas aí fica a dica, ó, né? A Mila pode então procurar aí um curso sobre isso, né? Como falar com a sua mulher, né? Aprenda em 12 meses, do básico ao avançado, conversação, gramática e tudo mais. Fica uma boa dica, né, Mila? Então a gente tem que aprender a conversar e dialogar com elas. Vencido essa etapa, elas querem segurança. Pronto. Agora nós homens falamos, eu sabia, elas são tudo interesseira. E aí eu vou te falar, não, nem tanto. Isso aí vem em terceiro lugar. Primeiro lugar é a afeição, segundo lugar é a conversação e diálogo, terceiro lugar é a segurança. Como que um homem vai oferecer segurança para uma mulher? Sendo confiante. Simples assim. Mostre que você se garante, que você é homem, que você sabe do seu papel, que você é provedor, que você é protetor. E se não der naquele mês para pagar todas as contas, você vai falar para ela o quê? Fica tranquila, tem o vale. Fica tranquila, no mês que vem eu consigo, a gente vai dar um jeito. E aí então a gente consegue passar por essa fase. Vai ser difícil, mas eu consigo. Você acha que ela ouviu que vai ser difícil? Ela ouviu assim que você consegue, que você dá um jeito, que você é o cara. A Mila tá falando que tem uns cursos bons, online, ó. Então, assim, como falar com a sua mulher. Tá aí uma boa dica de curso. Então, essa mulher que quer essa segurança, ela quer sentir esse homem, então, confiante. Então, anotem aí. Seja confiante para que a sua mulher, então, sinta-se segura do seu lado. Em quarto lugar, aí é interessante, vamos pegar aqui, né? Essa mulher se assemelha muito ao homem. Ela quer um marido comprometido com o lar. Esse marido comprometido com o lar, até contei uma história que também está na Bíblia. É uma passagem onde o apóstolo Pedro ele fala. Deixa eu ver aqui, tem gente falando que quer entrar no Zoom. Deixa eu só confirmar. Eu não estou recebendo a mensagem aqui. Vamos sair da. Não tem. Nessa live foi gerado um novo link, é diferente da live de ontem. Então, confere lá se vocês não estão tentando entrar no link da live de ontem, tá? Então, mas assim, apareceu a mensagem aqui, eu ponho para dentro. Essa live é gratuita, online, e vamos que vamos. Vamos voltar lá para as necessidades da mulher, vou compartilhar a imagem aqui no grupo, aqui no Zoom. Então, pessoal do Instagram, me lembre, cobrem, né? Sejam ostensivos comigo se eu não colocar essa imagem para vocês, tá? No feed. Então, me cobrem, fala, cadê as imagens da necessidade psicológica do homem e da mulher? Você está devendo para a gente, tá? Detesto ficar devendo, então, vamos lá. Eu gosto de ficar devendo live, tá? Então, estou devendo aí mais umas lives para vocês, isso eu gosto de dever. Mas a informação, tá? O infográfico que eu fiz, me cobrem, tá? Se eu esquecer no final, se eu começar a responder
o pessoal que me pede, que me chama, pode ser que eu esqueça, tá? Mas se eu lembrar, nem que sejam as 2, 3 da manhã, eu ponho lá para todo mundo ver, poder participar junto. Então, em quarto lugar, tá? A mulher quer o quê? Um marido comprometido com o lar. E Pedro falou o quê? Pedro falou assim: cuida dessa mulher como se fosse o vaso mais frágil da casa. Ó, que interessante, numa cultura onde não se contava mulheres e crianças, na assembleia, nas reuniões, então contava-se só os homens. E ele está falando para os homens: cuidem das suas mulheres como se fossem o vaso mais frágil da casa. E aí eu fico imaginando aquele bando de homem, né, numa cultura até então machista, né, a mulher não tinha vez, a mulher não podia falar, não tinha direito a voto, até onde eu sei também não podia nem fazer Instagram e ter conta no Facebook naquela época. E aí então Pedro continua complicando a vida deles. E ele fala assim: maridos, vivei a vida comum do lar. E aí eu fico imaginando aquela assembleia onde os homens, né, podiam falar. Um homem levanta a mão lá e fala: apóstolo Pedro, vivei a vida comum do lar? Então, assim, tem que lavar a louça? E ele fala assim: vivei a vida comum do lar. E aí o outro fala: mas apóstolo Pedro, tem que pôr o camelo para fora e varrer a tenda? Aí ele fala: vivei a vida comum do lar. Tem até uma pesquisa interessante australiana, né, que diz que homens que lavam louça, né, fazem mais sexo com a esposa. Então, fica a dica aí, meninos. Tô vendo aqui o Cristiano entrando, né? Boa noite, Cristiano. Espero que você esteja lavando bastante louça, porque a pesquisa australiana diz que homens que lavam louça fazem mais sexo com a sua esposa. Mas por que fazem mais sexo com a esposa? Porque ela gosta disso, de um marido comprometido com o lar. Então, vamos lá. Vamos então recapitular. Primeiro lugar, essa mulher quer afeição. Segundo lugar, ela quer conversação e diálogo. Ó, o Cristiano tá lavando louça todo dia. O negócio lá tá rendendo. Terceiro lugar, ela quer o quê? Segurança. Quarto lugar, um marido comprometido com o lar. Caramba, o que tá faltando aqui, meninas? Já deu afeição para você, conversou e dialogou, ofereceu segurança, está comprometido com o lar. E aí, Cristiano, o que elas querem então? Depois de lavar a louça, sexo. Ninguém é de ferro. E elas querem o quê? Sexo. Elas querem ter prazer. Então, olha que interessante. A mulher quer afeição. Tá? Vou ter que chegar um pouco mais longe aqui, só para o pessoal do Instagram conseguir acompanhar a oposição, tá? Que a gente está falando, que as mulheres são opostas, estão em oposição ao homem. Ixi, eu vou derrubar meu microfone agora. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Essa mulher, ela quer, em primeiro lugar, tá? Afeição. Segundo lugar, ela quer conversação e diálogo. Terceiro lugar, ela quer segurança. Quarto lugar, marido comprometido com o lar. Quinto lugar, aí ela quer então o sexo. Desenhar? Será que vocês vão entender minha letra? Será que vai dar para ver? Vamos lá. Vamos fazer a oposição. Vou pegar o papel que a gente estava falando ontem sobre a análise transacional. Aí eu vou pôr o infográfico. Não é preguiça não, tá? Porque aqui a gente não tem preguiça. Não é que a minha letra vai ser esquisita de ler, tá? E se eu escrever rápido, eu não sei se todo mundo vai conseguir ler e entender. Pode ser que só pelos rabiscos aí já dê para ter uma noção, tá? Mas vamos lá. 1, afeição. 2, conversação e diálogo. Gente, se a professora Yara vê minha letra, lembra da professora Yara lá do Colégio Meninópolis? Ela falou que eu nunca ia escrever a caneta porque a minha letra não era bonita. Professor Yara, onde você estiver, a letra continua não sendo bonita, mas resolve, hein? Marido comprometido. Quinto, sexo. Vamos lá. Já que eu não tenho infográfico para mostrar aqui para o pessoal do Instagram, então vai ser mais ou menos isso. Vocês vão ver ao contrário, tá? Mas a mulher quer o quê? Afeição, conversação e diálogo, segurança, marido comprometido com o lar e sexo. Tá? Para o pessoal aqui, só para do Zoom,
Só para confirmar que a minha letra é difícil de entender. Em oposição a elas, existem os homens, que em primeiro lugar, eles querem sexo, em segundo lugar, companhia agradável, em terceiro lugar, eles querem esposa atraente, em quarto lugar, deixa eu mudar um pouco o microfone aqui, senão eu vou comer ele. Em quarto lugar, ele quer paz doméstica e ordem no lar. Detalhe que a gente falei, né? É um estudo de 150 anos. Então, assim, hoje, homens e mulheres estão no mercado de trabalho. A mulher, efetivamente, desde a década de 70, ela entra no mercado de trabalho. Quando agora os dois chegam em casa, a quarta posição, tá? Um marido comprometido com o lar e paz doméstica e ordem na casa, os dois querem isso. Então, não existe mais aquela divisão de tarefas, igual eu falei ontem, né? Coisas de homem, coisas de mulher. Então, o meu filho, ele cozinha comigo, tá? E assim, eu já estou ensinando que o homem também cozinha, tá? Meu pai sempre ensinou, ajuda sua mãe, faz o serviço de casa, lava a louça, que o pinto não cai. E é uma verdade, nunca caiu. Até agora está dando certo, tá? Então, assim, a gente pode fazer, pode utilizar a nossa masculinidade, fazer os serviços da casa. Até o apóstolo Pedro, numa sociedade machista, falou o quê? Que a gente podia, né, fazer a vida comum do lar. Tá? Qual que é a vida comum do lar? Né? É lavar louça, passar um aspirador, passar um pano. Tem uma história interessante com Benjamin. Vocês vão ouvir falar muito desse cara, porque esse cara ele é de uma percepção, de uma inteligência, né? Que eu acabo usando ele nas minhas mentorias. Ele tinha 4 anos de idade e eu estava aqui passando pano na casa. Levantei a cama, levantei aquele negócio de baixo lá da cama box, né? Levantei, tô passando pano. E ele veio e mostrando a masculinidade dele, mostrando que ele também é homem, ele empurrou. O negócio veio para o chão e quase caiu em mim. Então eu puxei o mop, né? A minha arma, minha lança ali, né? Puxei o mop e falei, Benjamin, que força, cara! Né? Geralmente, o que a gente vai fazer? Né? O mais comum, a gente vai se irritar, vai falar, você tá louco? Você tentou me matar? Porque a gente está com muitos problemas, a gente está mal resolvido e naquela hora vem uma ira, vem uma fúria e você perde a linha. Naquele momento, eu estava nesse momento de autoconhecimento, de aprender um pouco mais, de saber como os pais traumatizam as crianças. Então, o que eu fiz? Eu falei, caramba, cara, que força, hein? Você é forte mesmo, hein? Muito bom. Ah, não foi a parte de baixo, foi o colchão. O colchão. E aí eu falei para ele, beleza, você é forte. Então faz o seguinte, tem uma consequência a aplicação da sua força. Você tem que levantar o colchão para o papai terminar de passar pano. E aí eu falei, pega aí o colchão, levanta. Aí ele falou para mim, não consigo. Falei, cara, você derrubou, você é forte, vai lá, vamos levantar o colchão. Aí ele falou, não consigo. Falei, então tá, o que você vai fazer? Eu não consigo. Falei, só falar que não consegue não adianta, o que você vai fazer? Aí ele falou, você me ajuda? Eu falei, claro que eu ajudo, vamos lá. Peguei numa ponta, ele pegou na outra, eu falei, vamos lá. No 3, hein? 1, 2, 3, força, vamos lá. Vamos lá, a gente tá conseguindo, força, Benjamin, força. Levantamos o colchão. E aí, levantado o colchão, falei, beleza, Benjamin, toca aqui, beleza, agora o papai vai terminar de passar pano, tá? Viu? Toda vez que você precisar, toda vez que você usar sua força, toda vez que você perceber que não está conseguindo, pede ajuda. Tudo bem que você usou a sua força, mas tem que pensar. Podia ter caído no papai. Então, assim, foi uma maneira de eu aproveitar, né, e aplicar um pouco de conceito aí de coach, de mentor, né? Treinar o meu meninão, então, para ser um homem e entender que homem cozinha, homem passa pano, homem respeita a mulher, homem dá carinho, dá proteção, provisão. Então é isso. Vamos lá para ver então agora como que ficou o nosso gráfico aqui com aquela letra maledeta, que nem do Faustão, ó. Então, desse lado nós temos a mulher, tá?
que quer afeição, conversação e diálogo, segurança, tá? Um marido comprometido com o lar e aí sim o sexo. O homem quer o sexo em primeiro lugar, a companhia agradável, tá? A esposa atraente, a paz doméstica e ordem no lar e o respeito e admiração. Vamos pegar uma caneta vermelha, que nem a gente fazia na escola, os professores faziam com a gente, né, professor Yara? Deixa eu me vingar dela agora. Olha que interessante a oposição. Enquanto a mulher quer a afeição em primeiro lugar, o homem quer o respeito e admiração, pessoal do Zoom. Enquanto o homem quer a afeição em primeiro lugar, a mulher quer a afeição em primeiro lugar, o homem quer o respeito e admiração em último lugar. Agora, em oposição a essa mulher, esse homem, ele quer o que em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o homem quer o sexo e a mulher quer, então, em quinto lugar. Para, então, você chegar na fase bônus, que você tanto quer, meninão, você vai ter que passar pelas primeiras fases, que é a afeição, conversação e diálogo, segurança, mostrar que é o marido comprometido com o lar. Então, assim, faz que nem o Cristiano, lava a louça para a esposa. Ela vai ficar feliz, ela vai ficar motivada para ir para a última fase, né? Aonde ela vai falar o quê? Então, amor, e hoje? Rola ou não rola? Rola, né? Então é isso. Então, o intuito dessa live hoje foi mostrar isso, que nós estamos em oposição. E é essa oposição que vai dar esse jogo tão legal, que vai dar essas combinações tão prazerosas, né? Então, a relação homossexual, né, para fins de romance, fica meio esquisito a gente pensar que os iguais vão ter essa afeição ao ponto, então, de se namorarem. Então, todo relacionamento vai ser hétero. Mesmo quando for dois homens ou duas mulheres, um vai ser mais masculino e o outro vai ser mais feminino. Lembrando que nós temos dos dois. E por quê? Porque nós precisamos conversar com o outro. E aí a gente vai ativar o nosso lado feminino, o nosso lado masculino, dependendo da situação que a gente vai enfrentar. E é interessante como pela psicossomática, várias doenças, né? Psicossomática vem do termo grego psique, mente, e soma, corpo. Então, a doença que nasce na mente e manifesta no corpo, né? A gente vai ver que tem algumas doenças que você vai ver a descrição dela, né? É a dificuldade de ligar o polo masculino com o polo feminino, né? Então, os hemisférios opostos, né? Então, para varizes, né, é uma delas que você vai ver assim, essa dificuldade de ligar os dois polos, né? Então, 10% do sangue desce pela sua artéria, né? Pela sua artéria, né? Estou falando certo. Pela sua artéria e 90% do sangue volta pelos capilares. Agora, por que está tendo essa dificuldade de comunicar de novo com o seu centro de energia vital? Por que está tendo essa dificuldade de conversar polo masculino e polo feminino, né? Então, essas ideias truncadas, né? Essa dificuldade de relacionar com o seu próprio eu masculino, seu eu feminino, né? Acaba então aparecendo as varizes. Aí tem gente que vai falar: nossa, eu achei que o problema era genético. 20% é genético, 80% é comportamental. Mas a minha avó teve, minha mãe teve, tudo bem, você aprendeu o comportamento delas, né? A dificuldade de olhar para dentro, de se conectar com você mesmo, de assumir que tem lado masculino e feminino, e de fazer esses dois polos se interagirem e conversarem, né? Fazer parte da vida um do outro. Então, olha como é interessante a gente entender de masculino e feminino, entender que cada um tem o seu papel e de que cada papel é importante, tá? Então, não dá para fazer como na ilha de Lesbo, né, onde as guerreiras usavam o homem só para engravidar e ter filhos, depois punham eles para fora, né? Então, não dá para ter uma sociedade somente de mulheres, até para engravidar, até o sêmen, elas precisavam de um homem. E um homem também não tem como vir ao mundo se não for pela barriga de uma mulher. Então, um depende do outro. Não tem como a gente desfazer essa oposição, mas tem como a gente desfazer, tá? Esse modo de pensar, né? Opositivo, muitas vezes
né, de uma maneira assim pejorativa, um querendo colocar o outro abaixo, tá? Não adianta o homem ser machista, tá? E a mulher ser uma mulher fálica, né? Onde ela é naquele feminismo ao ponto de subjugar o homem. Então a gente precisa conversar isso, combinar bem isso, porque um não vive sem o outro. Apesar de estarem constantemente em oposição, é essa oposição que faz esse mundo girar, né? Ficar mais interessante, mais colorido, mais cheio de dopamina, cheio de desafios. Então imagina se Deus faz o Adão, um cara taradão, né? Gosta do sexo, da companhia agradável, da mulher atraente, e ele faz uma Eva que corresponde a todos esses desejos do homem. O que nós teríamos? Teríamos um paraíso onde dois caras dois caras, né? Onde o casal transformaria, né? Num ninho de amor ou num paraíso, a gente poderia chamar até de Champs-Élysées, né? Campos dos Prazeres. Vamos mudar o nome de paraíso para Désiré, né? Desejos. E aí vamos viver só disso, né? De desejos, no campo das delícias. E aí, cadê a evolução? Cadê a oposição para fazer esse cara, né? Passar pelas 4 fases, entender essa mulher, trabalhar o córtex pré-frontal, trabalhar o córtex visual, trabalhar o córtex da fala, né? Interagir esse cérebro aí, pôr essa máquina para funcionar, para ter diálogo com ela, para ter entendimento, né? Para ter sensibilidade, forma de toque. Então, assim, a mulher está em oposição para fazer esse cérebro do homem crescer, aprender, amadurecer, tá? E é interessante que a gente vai ter uma live sobre pornografia. Vocês vão ver como é interessante, como a pornografia ela cria uma deformação, tá, no sistema neural do homem. Esse homem que vê a pornografia e depois quer o prazer, então acaba tirando da jogada, né, todo esse trabalho que o cérebro faz para conquistar uma mulher. Então ele desaprende. E não só desaprende, como tem essa alteração, né, neurológica, o caminho neural fica alterado, mas também o seu feromônio. Né, ele acaba tendo uma mudança e, em vez de atrair a fêmea para ele, esse feromônio repele a fêmea. Então, isso a gente vai ver mais a fundo, né? Quando a gente for falar sobre pornografia, tá? A gente vai falar sobre os males que ela causa. Vamos falar sobre ela, né, em si, sobre como que acontece, por que acontece, por que o homem tem esse desejo e os males que ela causa. É o 5º livro já que eu iniciei também para escrever. Vou falar sobre pornografia porque é um negócio que está se tornando muito sério. Tá? No consultório, como tem aumentado o número de jovens procurando atendimento, porque ou tem ejaculação precoce ou já não tem mais nem aquela famosa subida, sabe? Aquela bater continência, né? Então não tem mais a ereção. Então eles estão perdendo a ereção e estão fazendo a brincadeira muito rápido. E a mulherada não está gostando muito disso. Vamos falar sobre isso então na live onde nós vamos falar sobre pornografia. Não, eu estou sem o cronograma das lives para falar o dia, então vai ser legal porque eu vou falar para você, vai ter um dia aí, assiste todas, tá? Beleza? Depois dessa, vou dar um descanso para vocês, sábado e domingo, e na segunda a gente se encontra para eu falar para os homens, principalmente, tá? Os 4 passos para levar uma mulher para a cama. Então vai ser muito interessante. Venham conferir. Vou abrir então esse momento para quem tiver perguntas. Vou fazer que nem ontem, já que os homens não gostam de fazer pergunta ao vivo, né? Que não gostam de mostrar, dar as caras aqui. No dia da live para os amigos, aí a gente vai perguntar, né? As coisas que os amigos passam. Se alguém quiser falar de algum amigo aqui, também já pode, né? Mas assim, olha lá, Marcelo da Eliane Kawakami. Acabou de lavar a louça. Olha lá, Eliane, ele tá querendo, hein? Então é isso. Vamos tratar bem essas mulheres, vamos entender essa oposição e vamos crescer com ela. Eu vou abrir, então, agora o espaço, né, para a gente fazer perguntas, tá? Vou deixar vocês fazerem perguntas. Não vou fazer pergunta agora, tá, Eliane? Não vou perguntar se ele está lavando sempre mesmo, só para se mostrar na live, tá? Cristiano está lavando louça. Vou perguntar também para sua esposa depois se você lava todo dia, hein? Mas vamos lá, quem quiser fazer pergunta,
Vou mandar convite, está lá na nossa página, na Reestruturar, e tem um botão na bio, tá? Feito pelo Instabio. Você entra lá, tem um botão para entrar no grupo do WhatsApp, que é onde é informado, onde é avisado e onde vai receber esse material do infográfico que eu falei, necessidades do homem e da mulher. Já vou postar lá. E abro esse momento, então, oficialmente para perguntas. Legal, valeu, Cristiano. Cola aí em nós que a gente vai fazer uma maratona, ainda tem muita pela frente. Eu vou ler aqui o cronograma só para você ter uma ideia. Ó, hoje foi As Mulheres Estão em Oposição aos Homens. Segunda-feira, dia 25, Como Levar uma Mulher para a Cama em 4 Passos. Dia 26, ó, galera, pornografia. É aquilo que eu falei. Se tiver homens viciados em pornografia, não tem muito não, tá? Uma estimativa que somente 80% da população masculina seja viciada, né? Tenha contato com a pornografia. 50% seja viciado, tá? Então, assim, meninas, se assim, tá dando problema em casa, pergunta para ele, o que você anda vendo no grupo aí do WhatsApp, que você dá tanta risada e depois fica sozinho, né? Assistindo. Então, confere lá se não é pornografia, se ele não precisa de ajuda. Se for, convida ele para dia 26 assistir a live sobre, e aí você fala, ó, tem um profissional que fala sobre isso, hein? E ele tá atendendo os caras de pinto mole, e, ó lá, a Bena já postou aqui na Reestruturar, no Instagram, o link do grupo, tá? Então fala assim para ele, ó, tem homem ficando de pinto mole, fazendo serviço muito rápido por causa dessa tal de pornografia. Dia 27, live dos amigos, vamos falar dos problemas dos nossos amigos, porque nós homens somos unidos, né? Nós temos um código e que a gente defende o outro e que a gente vai falar assim, eu tenho um amigo que ele está se masturbando demais e ele quer saber se isso pode influenciar no trabalho dele, tá? E a gente vai responder, claro que mantendo, né, a identidade do nosso amigo sob sigilo, não precisa falar o nome dele, tá? Depois, na live do dia 28, vamos falar sobre vícios, e aí todos os vícios, do açúcar até, né, a pornografia, a comida e exercício demais, sexo demais. Vamos falar sobre boa parte dos vícios. Tudo que vocês perguntarem, eu vou responder. E live do dia 29, para a gente, então, encher o coraçãozinho aí de esperança, como ser o pai que você não teve. Então, assim, é aquela preocupação, né? Caramba, mas o meu pai foi horrível, então nem tive pai, fui criado pela minha avó e pela minha mãe. Então, assim, me ferrei nessa? Não, eu vou te ensinar, então, como você ser o pai que você nunca teve. Dia 1º de fevereiro, não acho nem a ponta do durex. Imagina o amor da minha vida. Então, assim, para os meninos de 18 a 55 anos, que ainda estão com dificuldade de achar o amor da vida, vamos falar sobre isso também. E dia 2, para a gente encerrar nossa maratona aqui, vamos falar sobre recuperar o orgulho de ser homem. Depois de tudo que a gente vai ver nessa maratona, vamos fazer um apanhado geral aí e vamos ver como é bom ser homem, né? Então, é isso, galera. Vou abrir, então, agora para as perguntas e vou deixar, então, vocês falarem o que está aí dentro do coraçãozinho. É bom que me dá um tempinho para tomar água e procurar as imagens que eu falei que vou mandar para vocês. Estou mandando lá no grupo a animação do necessidades psicológicas do homem, necessidades psicológicas da mulher. Daqui a pouquinho termina de baixar lá no grupo, nesse aqui, ó. Mentoria ID, tá? Mentoria da identidade, então, masculina. Entrem lá no grupo, recebam informações, recebam o link do Zoom, que vai, então, por esse grupo, tá? E aí vamos participando. Nenhuma pergunta, então? Vou deixar o número do meu WhatsApp, aquele número que eu deixei para vocês entrarem, o 44, que é o código aqui de Maringá. Para quem estiver fora do Brasil, é 55 44 99 145 8410, tá?
esse é o meu celular da clínica, é o meu celular profissional, e é esse celular que eu vou responder perguntas que não possam ser feitas aqui ao vivo, que não possam ser abertas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguma sugestão, né, se quiser mandar beijo para papai e mamãe, pode ser aqui na live, que ninguém vai se importar, mas fique então à disposição. 55, Código do Brasil, 44 99 145 8410. Legal, né? A gente está na internet, estamos no mundo, onde tiver sinal de internet, aí a gente pode falar isso, né? 55, Código do Brasil, 44, Código de Maringá, 99 145 8410. Mila, muito obrigado. Né? Eu tive uma mentoranda, né? Que ela falava assim para mim: mas não dá, você fala do Benjamin, o jeito que você trata do Benjamin, mas você é o pai coach top das galáxias, não tem como, né? Então, assim, vamos lá, estou distribuindo, estou entregando conteúdo de mentoria aqui, 100% online, 100% gratuito, porque eu quero trazer todo mundo junto comigo. E aí vocês vão falar, claro, no final você vai querer vender alguma coisa, né? Claro, dia 3, dia 2 nós terminamos, faço um pitch de venda. Por quê? Porque quem quiser entrar para a mentoria, quem quiser comprar essa energia e ver eu falando um pouco mais devagar, né? E a gente vai fazer o passo a passo, é lá onde eu pego na mão de vocês e eu falo, vamos fazer assim, homens, vamos fazer dessa forma, né? Então a gente está pensando nessa mentoria. Ah lá, a Mila postou. 44 99 145 8410. Isso mesmo. Então, na mentoria, eu vou pegar esses homens para cuidar, então, um a um. Então, online, tá? Vou pegar eles com todo jeito. Mas a gente vai fazer, então, via Zoom. Vamos fazer uma escala aí, porque a gente vai fazer, num primeiro momento, uma recapitulação, né? Vamos rever o conteúdo que foi dado. Eles vão assistir todo esse conteúdo que está sendo gravado. Tem mais um vídeo lá de abertura, de explicação. E aí, na mentoria, a gente vai fazer parte dela em grupo e depois o tratamento, né, o acompanhamento de cada um a gente faz online. A gente faz, está chegando perguntas já. Aí a gente faz individual, porque tem alguns assuntos que são complicados ainda, né? Então tem gente que fala assim, então, sabe o que eu queria te falar? Lá na live eu falei que meu amigo traía a esposa, mas aquele amigo sou eu, tá? Então eu só não queria falar isso em público. Como que eu faço? Aí a gente vai entrar na mentoria individualmente, tá? Por escala, a gente vai ter ali uma escala de todo mundo será atendido, todo mundo que entrar para a mentoria vai ser atendido, mas então a gente faz uma escala. Beleza, nesse dia, eu tenho 1 hora com você, outra 1 hora com você, a gente faz uma escala. Vai ser legal. Dia 14 de janeiro agora a gente finalizou a mentoria Ativando a Identidade Vencedora, da turma 21, e é uma turma que vai ficar na história, né? Foi muito boa essa turma, foi muito legal o aprendizado, né, o crescimento. Então, já convido vocês. Quem quiser ficar na parte gratuita, vai aprender muito, vai entender e vai poder ter acesso a esse conteúdo, tá? Conteúdo que seria o conteúdo pago de mentoria, mas eu estou abrindo, como eu abri na live de ontem. É a minha intenção, nessa década, ativar 50 mil pessoas. Então, entre homens e mulheres, vamos ativar. Então, por isso, essa produção de livros, e está saindo assim, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, mas é porque a tarefa aí é grande, tá? Então, o livro digital do Hipnose no Mundo Cristão já está pronto, já tem o link para venda. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o lançamento agora, junto com essa maratona, mas espero conseguir fazer, disponibilizar. Disponibilizo o link. Se alguém já quiser o link, né, antecipar essa compra, já pode me chamar aqui pode ser no WhatsApp, pode mandar mensagem aqui no Instagram, que aí a gente fornece o link, então, do livro. Combinado? Muito bom ter vocês aqui. Comentem sobre essa live, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O seu marido vai ficar muito chateado se você falar bem de mim para ele. Nossa, amor, eu ouvi um carinha falando que bonitinho dos olhinhos azuis. Vou mostrar os meus olhinhos azuis aqui. Olha que olhinho cansado, porque eu trabalhei o dia inteiro, né? Então, assim, nossa, um carinha todo bonitinho, cabelinho arrumadinho que o Alex Barbeiro cortou. Então, nossa, mas ele fala e você precisa ouvir. Não, fala assim não, porque ele vai ficar com raiva de mim, tá? Então você vai falar o quê? Nossa, eu ouvi um cara
Mas como ele falou que as mulheres estão em oposição ao homem. Odiei ele. Ele falou umas verdades lá que me incomodou. Ele vai ficar doido para saber quem foi esse homem que te contrariou. Ele vai querer ver. Ele vai falar, eu sabia. Mulher está em oposição ao homem, por isso que eu estou do jeito que eu estou. Ó, tem uma esposa e 3 filhas. Não, deve ser muita mulher no meu caminho. É isso que está me travando. Deixa ele vir assistir a live. Vou deixar gravado aqui no Instagram. Vou subir essa live, que está sendo gravada pelo Zoom, lá no YouTube. Disponibilizo o link no grupo, tá? E vamos nessa. Vamos ativar esses homens. Vamos parar de falar que está faltando homem no mercado. Grande abraço a todos. Deixa eu só ver que tem uma pergunta no Instagram. Não tem pergunta. Era só um convite para aparecer na sua casa. No bom sentido, é claro, né? Ela está me convidando para aparecer aqui na live. Então tá bom. Mas fala para o seu marido, você precisa descobrir umas verdades sobre as mulheres. Aí ele vai falar, opa, tem um cara lá que está rasgando o verbo e está falando a verdade mesmo. Beleza? Vamos nessa. Grande abraço. Descansem, curta a família nesse sábado e nesse domingo. E se você não conseguir levar a sua mulher para a cama, assista a live de segunda-feira, onde eu vou falar os 4 passos para levar a mulher para a cama. Beleza? Grande abraço, muito obrigado e até mais.